Quinta aula da nossa série relacionada ao Price Action, no qual falaremos hoje sobre zonas de confluência. Primeira aula falando sobre suporte e resistência, segunda sobre linhas de tendência, terceira sobre pullback e quarta sobre pullback em linhas de tendência. Nessa aula falaremos sobre zona de confluência, que nada mais é de você saber mesclar todas essas técnicas anteriores em uma só região, em uma só operação para favorecer as suas análises. Dessa forma você vai conseguir aprimorar a sua assertividade e sua visão de tela. Então fique até o final desse vídeo que vai ser muito bom para o seu aprendizado. Então, sem mais enrolações, vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje. Bom, pessoal, então vamos voltar desde o começo para que nós possamos entender tudo certinho, tá? Então vamos lá. O preço deixou um fundo, fez um movimento de impulso e acabou parando nesta resistência. Acabou deixando um topo aqui e fez um movimento de correção, tá? Corrigiu e acabou deixando o fundo ascendente ao primeiro. Isso aqui dá uma configuração de uma possível tendência de alta. Para você confirmar essa tendência, você precisa esperar o rompimento dessa máxima. Então, ó, rompeu a máxima, confirmou sua tendência de alta. Aquela região de resistência passou a ser uma nova região de suporte. Que na primeira aula eu falei para vocês, quando isso daqui acontece, você pode estar comprando quando o preço ele voltar nessa região. Tranquilo. Na segunda aula falamos sobre linha de tendência. Quando o preço ele faz exatamente essa configuração, você pode puxar do fundo ao segundo fundo, ligando aqui uma linha de tendência de alta e você vai poder comprar no terceiro toque. Perceba que nesse caso, já tivemos aqui um cruzamento entre essas duas regiões, entre a região de suporte e a região da linha de tendência de alta. Sendo assim, favorece muito mais a sua operação, porque tem um cruzamento entre duas regiões que tem o mesmo objetivo, de jogar o preço para cima. Então, quando o preço ele começar a corrigir, o preço começar a corrigir aqui, e buscar a região de suporte com confluência da linha de tendência de alta, você vai comprar à espera que o preço suba. Dessa forma, você mesclando essas duas técnicas, você consegue potencializar as suas operações, consegue melhorar a sua assertividade e, com certeza, começar a enxergar novos horizontes através da análise gráfica. Beleza? Pessoal, perceba essa movimentação que interessante. Nós temos aqui um topo, um fundo, um topo descendente ao primeiro. Ou seja, o preço ele impulsionou, corrigiu e vamos ficar à espera do rompimento desse fundo para caracterizar a minha linha de tendência de baixa. O rompimento desse fundo aqui, vamos marcar a nossa linha de tendência, puxando do primeiro topo ao segundo topo. Feito isso, eu vou aguardar o terceiro toque para poder vender nessa região. Quando o preço ele bateu aqui, eu já poderia vender. Para fortalecer minha análise, eu vou buscar alguma confluência. E aqui no caso, ó, a gente pode até marcar aqui ó, uma resistência que antes era uma região de suporte, né? Ó, marcar aqui bonitinho. Região de suporte, preço subiu, rompeu, testou a primeira vez a resistência, desceu e foi testar a segunda vez com a confluência da linha de tendência de baixa, que seria exatamente o nosso ponto de venda com a confluência dessas duas regiões. Um outro exemplo aqui que já considera também um pullback, muito simples, ó. Região de suporte aqui, após o rompimento virou uma resistência e você está à espera do pullback nessa região, né? Teve o rompimento, nenhum toque após o rompimento, então está à espera do pullback. Quando o preço atingir aqui, vai ter a pressão vendedora e você vai poder acompanhar essa pressão vendendo junto, tá? Então aqui já tinha uma resistência à espera do pullback. O preço deixou esse topo, fundo, topo descendente, depois ele acabou rompendo, configurando para a gente também uma linha de tendência de baixa, jogando aqui do primeiro topo ao segundo topo. E perceba que aquela região de pullback tinha confluência com o terceiro toque da sua linha de tendência de baixa, no qual seria uma ótima operação de venda para você executar. Bom, pessoal, foca somente nesse cenário aqui, beleza? O preço ele fez esse movimento de impulso e deixou um topo e começou a corrigir. Nesse topo que ele acabou deixando, era uma região de suporte, que após o rompimento virou uma resistência, tá? E depois que ele acabou rompendo aqui novamente, ele virou uma região de suporte. E nessa região de suporte, o preço ele acabou configurando aqui uma linha de tendência micro, no qual ele deixou um topo, um fundo ascendente ao primeiro, depois ele acabou rompendo o primeiro topo. Dessa forma, marquei o primeiro fundo ao segundo fundo uma linha de tendência de alta. Então nós tivemos aqui uma confluência muito simples entre suporte, o novo suporte, com uma linha de tendência de alta. E se você for perceber, tem uma média móvel aqui também, tá? Que ajudou ainda mais na nossa operação. Média móvel de 20 períodos, para quem pergunta, é a EMA 20 períodos, beleza? Uma linda confluência nessa região visando a alta do preço.
Então, nesse caso, operação muito simples, está visando o movimento macrolateral, ele voltou para a região, pegou ali num suporte junto com a linha de tendência e também com a média móvel e executou a operaçãozinha de compra que foi muito favorável para a nossa análise. Vitória. Pessoal, essa daqui a operação foi a mais simples de todas, né? Aquele confluência básica, onde o preço ele faz esse movimento de impulso, deixa topo, fundo ascendente, rompe primeiro topo, configura aquele índice de tendência de alta, aquela resistência passa a ser uma região de suporte e tem confluência com a linha de tendência de alta. Quando o preço voltar aqui, tem a operação de compra para você estar seguindo esse fluxo. Exatamente isso, a mesma configuração, tá? Ó. Veio aqui, fez isso, depois subiu, aí marquei a verdinha aqui, de acordo com a alta. Olha que interessante. O mesmo padrão que eu ensinei para vocês aí desde o começo. Então, pessoal, essas operações aqui para confluência vai melhorar muito a sua assertividade, vai passar uma confiança mais nas suas operações. E eu tenho certeza que você vai gostar quando você aplicar isso. Fechou? Então, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, apoie com o like para estar fortalecendo. Tamo junto, até mais. Falou!